Louvado seja o Senhor. Então vamos abrir a palavra, os irmãos podem ficar sentados. Vamos abrir a Bíblia aqui, 1 Timóteo 4, versículo 12 a 16. O que eu poderia dizer diante, dessa bênção que a gente está vendo aqui nesta manhã, a vida de cada um dos adolescentes que Deus tem sustentado, fortalecido e tem dado experiências, Muito bom. 1 Timóteo 4, versículo 12 até o verso 16 nós vamos ler. Está escrito assim na palavra: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você, por mensagem profética ou imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Verso 16 ainda: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que o ouvem. Que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Que ninguém despreze. Vocês estão vendo quantas coisas Deus pode fazer. Que ninguém despreze as coisas que Deus já tem colocado nos seus corações. E para que isso não seja algo perdido, aqui Paulo falando a Timóteo, ele fala o seguinte: seja o exemplo. Que a vida de vocês possa ser um testemunho vivo para todos aqueles que estão observando. A nossa vida fala muito alto. O nosso exemplo fala mais alto do que as palavras que saem da nossa boca. Aquilo que a gente experimenta no nosso dia a dia. Veja como foi linda a experiência que a Tatiana teve, a Thalita teve, ao passar por um sufoco. E quem é que não passa por sufoco na vida? Mas saber que há um Deus presente, que está do nosso lado. E ela podia ter feito muitas outras coisas, ter talvez se decepcionado. Poxa, agora que eu estou buscando a Deus, agora que eu estou fazendo algo na casa do Senhor, agora que eu estou assim tendo esse encontro maravilhoso com o poder de Jesus, com a graça do Senhor, e vai me acontecer essa coisa, esse acidente. E ela se verificou para ver se não tinha algo acontecido mais grave, mas o Senhor trouxe ali livramento. E qual foi a atitude dela? Comunicou ao grupo que ela participou, me ajuda em oração. E a resposta foi imediata, porque Deus é fiel. É Deus que age, é Deus que opera em nosso favor. E eu acredito, Thalita, que isso provavelmente foi um impacto na sua casa, no meio da sua família. Porque ao ver a coisa como você passou, eles viram ali também o quanto Deus é poderoso para agir e para operar com você. E isso vai fazer toda a diferença na sua casa. Isso vai fazer a diferença no meio dos seus amigos. Irmãos, as coisas que nós experimentamos com o Senhor, o testemunho da nossa vida, foi para isso que Jesus nos chamou, para ser testemunha da sua obra na nossa vida. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para mostrar ao mundo a grandeza do seu poder, dar testemunho das coisas que Ele faz na nossa vida. E isso, ser um testemunho, ser um exemplo, que cada um de nós possamos ser essa testemunha do Senhor, através do exemplo. A palavra também de Deus diz aqui, e aqui vai um conselho, não só para os jovens, mas para todos que estão aqui. Diz lá em Timóteo 4, verso 14: não negligencie o talento que Deus te deu. Não despreze o dom que há na sua vida. Deus deu a cada um de nós, irmãos, habilidades, talentos,
coisas especiais para que a gente possa ajudar ao nosso próximo, para que Deus possa também abençoar as pessoas que estão perto da gente, abençoar a nossa família, abençoar a escola onde nós estamos inseridos, o lugar onde nós trabalhamos. E esses talentos vieram de Deus, foram dons que foram dados pelo Senhor, foram bênçãos que o Senhor proporcionou nas nossas vidas, para a gente viver de maneira melhor, porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, Ele nos chamou para ter uma vida abundante. E o que quer dizer uma vida abundante? Alguém poderia me dizer o que é a vida abundante? Uma vida feliz. Uma vida feliz. Uma vida com propósitos, né? Mas uma vida que tenha assim alegria, uma vida que tenha provisão. Então, se o Senhor nos chamou para viver essa vida, Deus colocou também em nós talentos que podem e devem ser usados por Deus. Então não negligencie isso. Você talvez ouviu uma palavra do Senhor, uma promessa de Deus, que é algo que Ele estaria fazendo dentro do seu coração, na sua vida, através da sua vida. Então não despreze isso. Aproveita o talento que Deus te deu. Aproveita a sua criatividade, aproveita a sua energia, aproveita a sua disposição de servir, aproveita a graça que o Senhor está te dando, para que você possa ser uma bênção na vida das pessoas, que Deus te dê, assim, entendimento das coisas, para que você continue sendo esse instrumento, porque fiel é aquele que prometeu. Como a Fátima estava aqui compartilhando, às vezes a gente pensa que não é capaz. Na verdade, toda a capacidade que temos vem do Senhor. É Ele que nos dá capacidade. Não é a nossa própria habilidade, não é pela nossa própria sabedoria. O apóstolo Paulo mesmo falou: eu não vim até vocês com sabedoria humana, mas sim em virtude do Espírito Santo. É Deus que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. Você pode se achar a pessoa mais desqualificada, mais despreparada, mais incapaz, mais infeliz de todas, mas o Senhor faz a diferença na nossa vida. Ele nos enche de graça, Ele nos dá ânimo quando a gente se sente como aquela plantinha lá que a irmã mostrou na figura, no quadrozinho. Aquela figura quase sem energia. A Bíblia fala que o Senhor restaura as forças daquele que não tem mais vigor, dá força, dá ânimo. E às vezes, né, a gente pensa que é só velhos, só pessoas experientes, só as pessoas mais idosas é que fica sem forças. Mas a Bíblia fala lá no livro de Isaías: os jovens se cansam e se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias. Eu tenho minhas forças renovadas a cada dia. Às vezes alguns dos adolescentes perguntam assim, a minha idade, né? Aí alguns assim ficam às vezes surpresos, né? Agora alguns já me chamam, né? De tio. Esse negócio de tio é um negócio sério. Olha, quando a pessoa começa a te chamar de tia, porque alguma coisa não está legal. É que você está sendo muito... A idade chegou. A idade chegou, né? E aí vem assim com aquele negócio de... o negócio está pegando, né? Está ficando assim. Mas como disse uma vez Caleb, que quando eles saíram para espiar a terra da promessa, e por uma infelicidade, da incredulidade naquele tempo, porque muitos dos judeus não creram na palavra do Senhor, não creram nas promessas de Deus, e isso é uma das razões que nos atrasa a nossa jornada, para as conquistas que Deus tem para a nossa vida, e eles ficaram lá presos, mas ele ali estava com disposição, com garra para lutar, e o povo teve que esperar 40 anos, rodando em volta do deserto, até que eles entraram, realmente estava ali, já agora, diante da terra prometida, e Josué foi atravessar com eles, e na hora que eles estavam para atravessar lá, para conquistar, vencer os seus inimigos, Caleb disse assim: eu tenho o mesmo vigor de 40 anos atrás, eu tenho disposição, porque eu tenho a bênção do Senhor para sair vitorioso e para sair para vencer. Então aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Portanto, não despreze o talento, os dons que Deus lhe deu,
para que você possa prosseguir na presença do Senhor, pois Ele é o seu ajudador. Diz ainda lá no verso 15, 1 Timóteo 4, verso 15, fala assim, não seja, uma parte fala que não seja negligente, e aqui diz que seja diligente, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Alguém aqui poderia me dizer o que é ser diligente? Diligente é uma pessoa empenhada, uma pessoa que está se esforçando, uma pessoa que não desiste com facilidade, diante da primeira barreira, diante do primeiro obstáculo, pensa assim, não vai dar. Não, continue, se esforce, seja diligente, ou seja, empenha-se com esforço, porque você vai conquistar pela graça de Deus. Não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. E Deus vai te dar poder para você vencer aquilo que Ele dá, já tem prometido para a sua vida, que Ele tem colocado na sua vida. Portanto, seja diligente. E sabe qual vai ser o resultado disso? Diz aqui nas Escrituras, todos verão o seu progresso. Quando a gente observa isso, Fátima, hoje que a gente vê aqui na vida dos adolescentes, porque houve diligência, houve empenho, há muitas dificuldades, muitas barreiras, às vezes, do trabalho que nós estamos realizando. Às vezes nós não somos entendidos, às vezes nós não temos apoio de todo mundo, às vezes nos faltam forças, nos faltam energia para realizar, mas quando nós nos empenhamos, nós somos diligentes, Deus nos ajuda, e o progresso vai ser notório para todo mundo. Eu vou dizer uma coisa para esses jovens aqui principalmente. Lá no passado, Daniel, servo de Deus, o profeta, está escrito lá no livro de Daniel. Daniel, e junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram pessoas tão diligentes em manter-se nos propósitos de Deus, em obedecer a palavra do Senhor, e por causa dessa diligência, sabe o que aconteceu? Diz lá nas Escrituras, que eles eram reconhecidos como 10 vezes mais sábios do que os homens da sua época. Vocês farão diferença na escola onde vocês estão. Vocês farão diferença no lugar onde vocês trabalham. Vocês farão diferença nos lugares onde vocês estão inseridos, porque Deus é com você. Há um tempo atrás, a irmã, a diaconisa Maria Helena, que hoje não está conosco, ela está em outro ministério, ela estava nos ajudando aqui no projeto Educar, junto com no reforço escolar com as crianças. Eu, fiquei muito feliz numa ocasião em que a proposta do projeto Educar é uma proposta de não só ajudar no reforço escolar, mas trazer também ensinamentos que a palavra de Deus nos mostra, princípios que nos ajudam a crescer, que nos ajudam a ser pessoas melhores. E a professora Maria Helena, ela tinha, por ela ser professora, ela tinha uma pedagoga, ela tinha uma amiga que era da mesma escola de uma das crianças. E essa amiga dela, que era professora dessa escola, ligou para a professora Maria Helena e falou assim: o que vocês estão fazendo aí nesse projeto? Porque eu estou observando o comportamento dessas crianças que estão aí, está diferente, está melhorando. E uma dessas crianças recebeu o certificado de ter sido um destaque por causa do seu comportamento. Eu nem sabia que ela estaria aqui hoje, e hoje ela está aqui conosco. A Vitória está ali, ó. Fica de pé, Vitória. Essa jovenzinha aí, há 2 anos atrás, recebeu certificado de destaque na escola, pelo comportamento dela.
Porque a professora dela ligou para a professora Maria Helena e perguntou: o que vocês estão fazendo nesse projeto? E ela foi um testemunho vivo na escola da obra e do poder de Deus. Deus abençoe sua vida, Vivi. Fiquei muito feliz de hoje ver você aqui. Eu nem sabia que você está aqui hoje conosco. Você e o Vitor já estão participando com a gente. E uma alegria que eu tenho no meu coração, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com vocês, de poder ser, assim, um vaso na mão do Senhor para poder ajudar vocês. Deus abençoe o coração de vocês, tá bom? Continue sendo um testemunho. Vamos dar um aplauso para Jesus pela vida dela. Glória a Deus. E assim, irmãos, aqueles que esperam no Senhor, que aplicam a sua palavra no seu coração, vão ser reconhecidos por onde passarem. Deus vai fazer a diferença, Deus vai fazer uma obra especial na vida de cada um de vocês. Então, seja diligente, ou seja, esforça-se. Deus falou com Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Eu estarei contigo. Deus não vai decepcionar vocês. Há pouco tempo, o Gabriel foi um destaque também em matemática, né? Deus fez a obra. Fica de pé, Gabriel. Ele ganhou medalha como o melhor aluno lá de matemática. Vamos glorificar a Deus? Louvado seja o Senhor. Deus está fazendo isso. Obrigado, Gabriel. Deus continue te abençoando, meu irmão. É uma alegria a gente ver a obra que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas quando nós nos colocamos à disposição dele. Diz ainda, lá no versículo 16, eu quero concluir aqui: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo, quanto aos que ouvem. Irmãos, é tão importante o testemunho que a gente dá dentro de casa, o testemunho que a gente dá dentro do nosso trabalho, o testemunho que a gente dá na comunidade onde a gente vive. E se nós temos o cuidado, de prestar atenção à obra que Deus está realizando na nossa vida, não desprezando os talentos que Deus nos tem dado, não, sendo diligente, ou seja, nos esforçando para perseverar dentro daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a gente vai ser esse instrumento que não só nós vamos estar sendo abençoados, você vai estar salvando a sua própria vida, você vai estar sendo fortalecido no próprio Deus, mas você também vai estar dando oportunidade para que outros ouçam e recebam a palavra da salvação. Quando eu conheci Jesus, durante muito tempo, eu pelejei, eu testemunhei, eu falei com os meus pais, mas eles tinham um coração assim, endurecido para o Evangelho. Não compreendiam o fato de eu estar seguindo a Deus, eu seguindo Jesus. E passou assim 11 anos, eu dando testemunho para eles, falando, e chegou um tempo que eu não fiquei falando com eles. Pai, mãe, olha, Jesus age assim, Jesus age assado. Sabe o que eu fiz? Apenas vivi o Evangelho. Vivi o Evangelho dentro de casa. Aí teve um momento em que eu peguei, uma vez minha mãe falando ao telefone com uma amiga, que estava passando por um problema sério. Ela estava com um caroço no seio, suspeita de câncer. E essa amiga dela estava ouvindo minha mãe ao telefone, e eu fiquei assim, né, ouvindo, não porque eu ficava lá de butuca lá para saber os segredinhos da minha mãe, mas é porque morava numa casa, sala e quarto, então sabe como é que é, né? O que se fala, né, se dá um espirro no quarto, fala saúde na sala. Então está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Aí eu estava lá ouvindo aquelas coisas, e minha mãe falando assim: sabe, lá na igreja que meu filho participa, tem acontecido alguns milagres. Por que você não vai um dia lá? Porque eu já ouvi falar de muitas curas maravilhosas que Deus fez. Certamente, Thalita, vai chegar aquele dia que a sua mãe, os seus pais, a sua casa vai ver aquele Deus poderoso que fez a obra da sua vida.
Isso aconteceu na minha casa. Peguei a minha mãe, falando lá, com a amiga dela. 11 anos depois, ela caiu em enfermidade, foi internada. Meu pai ficou desesperado, buscando uma solução. E eu dizia para ele: pai, só Jesus tem a solução para a nossa vida. Se o Senhor, com todo o seu coração, pedir a Ele, está escrito na palavra: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e a porta se abrirá. Deus vai ouvir e Deus vai atender. O que meu pai fez? Meu pai foi para a igreja, foi lá, foi orar, foi buscar a Deus, buscar o Senhor, e teve a sua experiência com Deus. Teve um dia à noite que o pastor perguntou: quem nesta noite quer entregar o seu coração para Jesus, para que Ele possa fazer a obra na sua vida e governar totalmente a sua vida? Ele tomou a decisão e entregou a sua vida para Jesus. Eu estava, inclusive, já com uma palavra de Deus no meu coração para ser ordenado ao ministério pastoral. Eu ainda não era pastor. E eu pedi algo ao Senhor. Falei assim: Deus, permita que eu veja a salvação dos meus pais antes de eu receber a imposição de mãos para o ministério. E Deus me deu essa alegria. Aleluia, glória a Deus. Meu pai entregou sua vida para Jesus. A minha mãe entregou sua vida para Jesus no dia que eu estava preparando meu pai para ser batizado. E ela também teve o seu encontro com Jesus. E eu tive o privilégio de ver os meus pais descendo as águas do batismo antes de eu ser consagrado pastor. Então, amados, essas coisas só é possível quando a gente atenta para a nossa vida, para o estudo, para o ensino, para a palavra, aquilo que está aprendendo. Quando Rodrigo, eu não vou nem falar tio Rodrigo, né? Cadê o Rodrigo? Senão ele vai ficar ofendido. Quando o Rodrigo falar, né? Vamos lá, vamos ficar de pé, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que e tal. Esteja atento à coisa que você está aprendendo, segundo a palavra. Observe aquilo que você está recebendo da parte de Deus. Aplica isso na sua vida e você vai ver a glória do Senhor. Você vai estar salvando a si mesmo e aqueles que estão perto de você. Deus vai alcançar a vida de muitas outras pessoas através da vida de cada um de vocês. Amém. E se você se aplicar a palavra no seu coração, você vai ver a glória do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Se você hoje está aqui e você ouviu o testemunho desses jovens, você está ouvindo a palavra do Senhor e você ainda não se posicionou em relação ao que Deus tem para a sua vida, hoje, se ouvires a voz do Senhor, abre o teu coração e deixa Jesus fazer a obra na sua vida. Porque Deus resiste àquele que é soberbo, mas Ele dá graça para os humildes. Aquele que se humilha diante dele e Ele vai abençoar o seu coração. Se você nesta manhã quer tomar essa posição, essa decisão de caminhar com Cristo, entregando o seu coração para Ele, basta você tomar uma atitude só. É a decisão de fazer Ele, Jesus, o Senhor da sua vida. Se você crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos e com seus lábios confessar Jesus como Senhor, você será salvo. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então, se você deseja nesta manhã, você que ainda não conhece a Deus, nunca tomou essa decisão, se você deseja tomar essa decisão, levanta a sua mão, nós vamos orar agora e a gente vai pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Vamos orar. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, bendito seja o nome do Senhor, pela obra que o Senhor está realizando em nossos corações. Olha, Senhor, para esse coração que está aqui hoje, decidido, arrependido, e que, ó Pai, precisa ainda de um agir, de um mover sobrenatural na sua vida, de uma restauração, de uma transformação. Opera o milagre, Senhor. Porque é pelo Teu Espírito que as coisas acontecem. Obrigado, Deus, pela obra poderosa que o Senhor está fazendo na vida desses jovens, ó Pai. Dá a eles graça, dá a eles poder, dá a eles unção, Senhor.
para que eles prossigam dando testemunho do teu nome, que eles sintam sim o teu amor, o teu cuidado, o teu zelo sobre suas vidas, e eles também possam amar, eles possam se dedicar, eles possam ser diligentes, eles possam se guardar suas vidas, seus corações desse mundo de trevas, para que eles sejam o exemplo, que ninguém venha desprezar as suas vidas, a sua juventude, mas pelo contrário, que eles se tornem um exemplo de todos, e eles possam ser assim uma bênção nas tuas mãos, e assim na vida de todos aqueles que nesta manhã estão aqui, que o Senhor venha trazer renovo para a sua vida, que o Senhor venha trazer esperança, atentando para essas verdades que nos dá a tua palavra, e o nome do Senhor seja glorificado através de cada vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.